Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 19º episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na cozinha da casa de um amigo, que você já entra pela porta da cozinha mesmo, enquanto ele está preparando algo delicioso para vocês. Eu me chamo Norton Machado, eu sou psicólogo, terapeuta individual de casal, com foco no atendimento ao público LGBTQIAPN+, e semanalmente eu estou aqui com esse podcast do Jeito que a Vida Vem, já no seu 19º episódio. Olha que coisa boa contar com sua audiência, com sua presença, com sua escuta, com sua companhia. É algo que tem me deixado cada vez mais empolgado. Por isso, fique muito à vontade e bora para mais um. Galera, olha só, no último episódio, né, no episódio 18, se você ainda não ouviu, é só voltar aqui na playlist, né, ou no Spotify ou aqui no YouTube mesmo, que vocês vão encontrar. Esse episódio eu falo sobre como que a ansiedade foi me afetando nas últimas semanas, né, lá do mês de abril, embora agora a gente já esteja em maio e eu sinto que as coisas estão voltando para um ritmo que é mais conhecido e mais confortável para mim. Só que aí nos processos de leitura, nos estudos, eu fui me dando conta, e também muito nos atendimentos, né, nos assuntos que eram trazidos durante os atendimentos que aconteceram ali por abril, de muitas pessoas que estavam presentes e que elas estavam desejando alguma mudança, porque a psicoterapia ela é esse lugar mesmo de pessoas que querem alguma mudança, querem realizar alguma mudança e não estarem conseguindo de fato ter essa mudança. Eu acho que isso já deve ter acontecido contigo também, né, em alguma medida, de você querer que uma determinada coisa mude, mas não conseguir exatamente mudar ou ter uma dificuldade de tomar determinadas iniciativas, promover algumas mudanças de comportamento e às vezes ficar se perguntando: mas por que isso está acontecendo comigo? O que isso está acontecendo comigo? Por que que eu sou assim? Por que eu não consigo realmente mudar as coisas do jeito que eu quero? E aí eu queria apresentar para vocês hoje, assim, algum conceito, alguns conceitos, na verdade, e pegando também da literatura, para a gente poder entender o que seria melhor esse fenômeno. Por quê? Vamos imaginar aqui comigo. Entre o momento que você toma consciência de uma coisa, e é muito importante que você tenha consciência, né? Porque a consciência é o preditor de uma tomada de decisão, né? A gente não muda inconscientemente, né? A gente pode mudar não intencionalmente, mas inconscientemente essa mudança ela não vai existir tanto assim, né? A gente muda com pouca consciência ou com pouca compreensão da nossa intenção de mudança, mas não é inconsciente, né? Inconsciente quando a gente está, sei lá, dormindo, ou quando a gente está semi-consciente, né? Ou quando a gente está em coma, né? Está inconsciente. Mas a gente pode ter mudanças não intencionais, a gente nem estava prestando atenção ali naquela coisa e a gente foi mudando. E existem as mudanças conscientes, quando a gente de fato toma consciência da necessidade da mudança, de que a gente precisa realizar movimentos para essa mudança e muitas vezes acaba não fazendo, não realizando, e é sobre isso que a gente precisa conhecer, né? Existe um texto de uma cronista, assim, uma autora, na verdade, né, que é a Marina Colasanti, que aí eu tô com o texto aqui, o trecho, né, pra gente ler juntos aqui. Ela escreveu isso em 1937. E olha como é o título dessa crônica. O título dessa crônica é o seguinte: Eu sei, mas não devia. Quando eu estava lendo, e aí eu estava lendo textos na internet e aí encontrei desse, assim, ele me pegou e eu acho que ele vai pegar você também. Se prepara. Ela conta o seguinte: aqui tá só um resumo, né? Só as partes que mais me chamaram a atenção, porque o texto vale a pena ser lido e ele fala mais desse assunto. Se você quiser ler, o link desse texto inteiro, ele tá na descrição desse episódio e aí você pode conferir esse texto inteiro. Mas olha o trecho aqui que eu peguei. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. E aí um pouquinho mais abaixo ela até conta. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Se acostuma a evitar feridas, sangramentos para esquivar-se da faca e baioneta para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta.
e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Assim, esse texto ele trouxe um sentido que, sabe aquele texto que a gente lê e para um tempinho para entender as palavras se acomodando no nosso corpo? Foi esse texto aqui para mim. Por quê? Porque tomar decisões muitas vezes é um processo que é difícil, especialmente quando a gente tem que lidar de frente com o processo de decepcionar, de frustrar as pessoas que estão mais próximas da gente, inclusive as pessoas que a gente ama. Porque não sei como é que é ir desse lado, né? Mas essa é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque ela exige também muita coragem e muita autenticidade e autonomia de dizer: eu estou tomando uma decisão que é difícil para mim, mas que pode ser triste também para você, porque ela também é triste para mim. Mas se eu não fizer isso, eu corro o risco de me aprisionar e de me acostumar com esse estado de tristeza ou de falta de ação para que a gente fique minimamente bem, ou às vezes a gente nem consegue ficar bem. Porque essa é uma tomada de decisão que precisa ser reconhecida, assim. Entre o momento de que você toma consciência da necessidade de mudança e a sua ação de mudança, existe um abismo entre aquilo que você entende conscientemente que é que você precisa fazer e o que de fato você faz. Esse abismo, e nesse abismo, mora muita dúvida, muito medo, medo de julgamento, medo da não compreensão, medo de uma retaliação, medo de arrependimento, medo por não saber o que vai ser depois que você tomar essa decisão que você precisa. Só que existe algum momento, e esse vale aqui, esse abismo dessa tomada de decisão, é muito importante ser visto durante o processo terapêutico, porque é quando você, junto com o seu terapeuta, vai entendendo as estratégias e o ganho de habilidades para que você consiga de fato se apropriar da sua necessidade sem que você tente manipular, sem que você tente mascarar, porque muitas vezes nessa tomada de decisão é muito comum que você pense, aí você racionaliza, você toma aquela dose de coragem, só que na hora de executar, você olha e diz assim: eita, mas não é só isso, eita, mas não é tudo isso. Ah, mas eu acho que eu posso aguentar mais um pouquinho. Ah, mas eu acho que se eu ficar aqui mais um tempinho, acho que isso daqui muda. Outra pessoa está aqui dizendo que ela vai mudar. Ela está me garantindo que ela quer fazer esse movimento de mudança. Só que, às vezes, você precisa observar se você está com tempo, com disponibilidade e se você ainda tem bateria guardada suficiente para que essa mudança venha a acontecer, venha a se desdobrar. Às vezes, quando eu estou em algum atendimento, eu gosto de usar esse exemplo, que é o exemplo de um carro, assim. O carro é uma mecânica, uma engenharia mecânica muito complexa, né? Existem muitas peças que precisam estar encaixadas e precisam estar funcionando muito bem para que de fato ele possa garantir o mínimo que seria de transportar em segurança de um lugar para o outro, né? Ou transportar a carga de um lugar para o outro. Garantindo essa parte mecânica esteja funcionando, um carro precisa de combustível. E é o combustível que vai dizer quão distante ele vai conseguir te levar. Por exemplo, se o carro está com 1/4 de combustível, ele leva para um lugar de que o tanque cheio vai conseguir levar mais. Né? Então, acho que se eu mudar o exemplo, né? Se um carro está com um tanque cheio, ele te leva para um lugar muito mais distante do que o carro que está com 1/4 de combustível com a reserva piscando, entende? E é possível que você observe agora dessa mudança que você está querendo que aconteça, a responsabilidade que você tem sobre ela, o quanto que muitas vezes essa mudança vai vir por conta de uma decisão corajosa sua e quanto de combustível você tem para fazer esse direcionamento desse recurso, do seu tempo, da sua energia, para onde você quer ir e o quanto que você ainda tem de combustível para guardar e para ir e para traçar e para observar a mudança da outra pessoa, o cumprimento de promessa ou não, porque essa é uma decisão muito difícil de ser pesada, de ser dosada. Só que é importante a gente reconhecer que esse movimento também é seu, de uma propriedade sua, de um desejo seu de operar essa mudança, especialmente enfrentando e reconhecendo todos aqueles medinhos mais conscientes ou não tendo feito tanto contato assim, não tão conhecidos por você e que muitas vezes o medo acaba afastando, tirando você do centro do recurso, do centro da tomada de decisão, da responsabilidade pela tomada de decisão, porque em muitas vezes é mais fácil, e aí eu vou botar algumas aspas aqui, né? De ser mais fácil
aguardar pela mudança do outro do que de fato entender que essa mudança precisa ser sua. E a mudança que é sua e que pode ser sua pode ser inclusive decretar o fim daquela coisa. Dizer que não dá mais, entender de que dali não tem mais o que espremer. Sabe a experiência de cozinha que eu gosto de lembrar disso? Quando você vai fazer algum leite vegetal, especialmente leite de coco, chega aquele momento que você, sei lá, bate a polpa do coco seco no liquidificador com água morna, e aí você pega um voal, ou um pano qualquer, né, que você vai precisar espremer, aí você espreme, 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 e aí chega uma hora que você precisa decidir de que, olha, reconhecer, não dá para espremer mais. Daqui já tirei tudo. Agora só tenho a polpa. O extrato já está aqui nesse outro recipiente. Não dá mais pra gente fazer. Porque eu não tenho mais força e não consigo enxergar, perceber, para minha experiência, de que naquela polpa ali, naquele caldo, ainda tem coisa a ser extraída. E isso é um movimento que a gente precisa observar também nos nossos relacionamentos. Quando que de fato foi chegando ao fim? O que é muito comum de acontecer na minha experiência clínica, eu vejo, é de que as pessoas reconhecem de que já não tem mais e prolongam. Prolongo porque essa decisão ela é difícil, prolongo porque acha que não tem esse combustível, porque de fato não encontrou o combustível, porque essa é uma decisão que envolve entristecer algumas pessoas, inclusive a si mesmo, entrar num jogo de dúvida. E é importantíssimo um processo terapêutico para que você possa de fato ir compreendendo quais são as necessidades que você pode ter em uma decisão X ou Y, em quanto tempo, quem pode te ajudar, quais recursos podem ser necessários para você nesse momento, para que você de fato não se acostume mais. Porque o que o texto da Marina Colasanti fala é que a gente se acostuma. A gente se acostuma, mas não devia. Isso ela está aqui para nos lembrar. Aí agora veio uma outra dúvida comigo, foi, mas por que diabo a gente se acostuma? O que tem em nossos mecanismos que fazem a gente se acostumar? Quem estudou sobre isso? Quem leu sobre isso? Será que outros animais fazem isso? E aí eu fui pesquisar. E aí essa pesquisa, ela já é de 1960, e eu trouxe aqui os autores para a gente não esquecer dela, que foi o Martin Seligman e o Stephen Myers, que descobriu, na verdade, eles conseguiram compilar e exemplificar o conceito de desamparo aprendido. Gente, esse conceito, assim, é estrondoso. Por quê? Olha como eles fizeram esse experimento. Claro que em uma época de que os animais eles eram estudados, usavam, né, como base para os seus estudos, de uma maneira diferente de como a gente conhece a bioética e o estudo animal. Mas eu vou descrever como é que funcionou. Eles pegaram uma caixa, uma gaiola, uma espécie de gaiola, em que o piso e as paredes eram eletrocutados. Então, quando os animais estavam nesse ambiente, eles recebiam pequenos choques e eles tinham que tomar algumas decisões. Aí aconteceu o seguinte: nessa primeira fase, eles pegaram dois grupos de animais e colocaram o quê? Uma caixa, nessa caixa, o piso e o teto, todas as paredes, elas estavam com eletrodos eletrocutadas, então os animais recebiam pequenas intensidades de choque, mas se eles tivessem uma determinada ação, que era tocar uma barra, aquele choque pararia, eles paravam de receber o choque. Então eles recebiam um choque e até o ponto dele conseguir se movimentar, acionar uma barra e o choque ia parar. Então ele ia aprendendo isso. Isso a gente, quando estuda psicologia, existe uma disciplina também, né, sobre behaviorismo, comportamento animal, de que a gente estuda com os próprios ratos, assim. Não é deixando eles levando choque, é outro conceito. Eles aprendem a beber água quando eles pressionam uma barra. Aí a gente chama isso de modelagem de comportamento. Então, quando eles pressionam uma barra, eles bebem uma gotinha de água, e aí nisso a gente vai testando e vai induzindo eles a determinados comportamentos por associação, né? Na minha época de formação, eu tive contato com esses camundongos nessa aprendizagem de comportamento animal. Já com esse estudo, né, do Seligman e do Myers, eles tinham um cachorro e eram nessa complexidade diferente, né? Era essa uma outra caixa, uma gaiola, uma espécie de gaiola, podemos chamar assim, com esse eletrocutada para que os animais tivessem que fazer algumas ações. Então, na fase 1 era essa, e eles colocaram em uma outra caixa, na mesma caixa, né, outro grupo de animais, em que esse choque não parava.
independentemente das coisas que eles fizessem. Eles poderiam tocar a barra, poderiam pintar, poderiam pular, poderiam fazer qualquer coisa, mas o choque simplesmente não parava. O que aconteceu? Nessa caixa de que os choques não estavam parando, os animais foram desistindo de tentar sair dela. Eles no começo até tinham essa energia de conseguir sair, de tentar mudar, mas eles foram desistindo. E aí o experimento é interrompido, eles tinham essa informação, e agora eles fizeram a fase 2 do experimento, que era o quê? Ao invés dos animais terem que tocar a barra, ele tinha uma barreira que se ele pulasse para o outro lado da gaiola, nesse outro lado da gaiola eles não iam receber esse choque. Aí o que fizeram? Pegaram o primeiro grupo de animais, aquele de que aprendeu de que se eles tocassem a barra, o choque cessaria, e colocaram nessa caixa que agora, ao invés de uma barra, eles tinham que pular uma barreira. Então eles colocaram esse primeiro grupo de animais, e nesse primeiro grupo, o que aconteceu? Rapidamente eles entenderam de que quando o choque começou não tinha aquela barra, mas eles conseguiram pular para o outro lado, e nesse movimento que ele pulou, ele parava de receber o choque. E aí pegaram agora o segundo grupo de animais ali da fase 1, colocaram nessa mesma gaiola, e lembra que esse grupo de animais, mesmo que eles batessem na barra, ele não ia parar de receber choque, como foi na fase 1. Dessa vez, quando eles chegaram nessa gaiola, eles começaram a receber esse choque, começaram a receber o choque, começaram a receber o choque, eles simplesmente deitaram. Eles pararam de agir, eles pararam de fazer movimentos, eles só foram se acostumando a receber aquele choque, aquele choque. E aí o experimento foi interrompido, comprovando e nos levando a confiar nessa teoria de desamparo aprendido, que é quando a gente para de acreditar num processo de mudança, na efetividade de uma mudança, a gente para de se movimentar em busca dessa mudança. Quando os nossos fracassos foram tão frequentes, quantas vezes que a gente foi tentando e não foi conseguindo, é natural de que a gente comece a desistir e parar de acreditar nessa mudança. E aí isso está traduzido no texto da Marina, que é: a gente se acostuma, mas não deveria, porque ela não está nos deixando esse alerta. Não se acostume a ficar nesse ambiente de que está te dando choque, porque você simplesmente acha que agora você está mais resistente a choque, porque você ainda não fez essa mudança que você precisa, pular essa barreira, encontrar essa barra, confiar que você tem recursos, e se você sente que você ainda não tem esse recurso, poder encontrar alguém que tenha esse recurso para poder te ajudar, para poder te orientar, para poder deixar com sugestões, para poder deixar com orientação e com acompanhamento, para que de fato essa mudança possa acontecer. E eu quero que você olhe, observe agora na sua rotina do dia a dia, no que esteja acontecendo aí, a quantidade de coisas que você está se prometendo que vai mudar, que vai fazer diferente, e que daqui a pouco eu faço, que daqui a pouco eu começo, de que na segunda-feira vai ser diferente, no próximo mês eu faço, e observar se você já não está desistindo de tanto não conseguir, ou de tanto não iniciar, não ver essa mudança se concretizando, se você já não está em um processo de desamparo aprendido, que é quando você vai deixando de acreditar na mudança, impedindo você de tomar uma ação de que você precisa. Porque se esse for o caso, a busca por ajuda já está um pouco mais necessária, né? Talvez você já deveria ter começado a fazer isso muito antes, mas você pode fazer agora. Cuidar do seu presente, cuidar do seu agora, de uma maneira que você aprenda a desenvolver esses recursos. Isso é, assim, fundamental. E isso a gente pode observar até nos pequenos movimentos de casa. Então, nesse período que eu estava descrevendo para vocês logo no começo desse episódio, nesse primeiro momento assim de coisas de casa, de que eu ia vendo e eu fui observando assim, de que determinadas coisas que estavam me incomodando, uma torneira que estava pingando, um determinado, o ranger da rede, e aí eu me balanço e eu gosto da rede, e aí eu me balançando e o barulho da rede estava me incomodando, e aí eu percebi de que a gente de fato vai se acostumando com os pequenos incômodos, mas não deveria. O que você deve fazer, e o que eu recomendo, é que você comece a fazer esse movimento de fora para dentro. Observe tudo aquilo que você está tentando organizar, uma gaveta que você está tentando organizar, fazer uma limpeza no armário, na geladeira, no guarda-roupa, aquela doação de roupas que está aí, que vai se acumulando como uma tarefa que não é cumprida, e começando por ela para desenvolver mais uma vez
essa compreensão, essa crença, essa segurança interna de que você consegue fazer outros movimentos, movimentos mais complexos e movimentos que de fato vão te deixar com essa confiança, com essa segurança de que sim, dá para tentar mais uma vez, dá para tentar diferente e dá para aprender com cada um desses processos. Compreendendo que entre a tomada de consciência e a ação existe um abismo e que você é capaz de trilhar esse abismo. Não necessariamente você sempre vai ser capaz de trilhar sozinho. Por mais que a gente tenha recursos de autonomia e de autossuficiência, mas quando você faz isso acompanhado, orientado por outras pessoas, por outros profissionais especialmente, o caminho se torna muito mais fácil de você conseguir confiar. E às vezes é esse o passo que você precisa fazer com você. Se você sente de que esse é um momento que você precisa da minha ajuda enquanto psicólogo, existe link aqui na bio para você poder agendar a sua sessão comigo. Se você gostou desse episódio e quer recomendar para uma outra pessoa, é só enviar que eu vou ficar muito feliz em saber que estamos chegando mais longe. Não deixe de se inscrever aqui no canal no YouTube, porque é assim que a gente vai crescendo, vai chegando a mais pessoas. E se você gostou desse vídeo, não custa nada você dar esse like, porque ele é de graça. E no Spotify você pode seguir esse canal no Spotify e avaliar a gente com 5 estrelas. Eu quero saber que parte, que trecho desse episódio fez sentido para você. Deixa aqui nos comentários e também se você tem sugestão de temas. Vai ser muito importante para mim saber, para que a gente continue aqui juntos mais uma vez, em mais uma semana. Foi desse jeito que essa semana veio para mim e eu quero saber como é que as coisas foram chegando para você aí também. Um beijo, um forte abraço e até mais. Tchau!